Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Carlos Alexandre, canal CLX Prodigy. Juntos mais uma vez para mais uma aula de Excel, no qual na última aula sobre filtros a gente prometeu que a gente iria fazer uma planilha personalizada, né? Com alguns atributos um pouco diferentes, né? Com caixa de texto e tal, desse mesmo formato que está aparecendo na tela aí. A gente vai fazer do zero, tá, pessoal? Essa planilha, vamos fazer passo a passo aqui. E aproveitando, né, pessoal, deixa você que está assistindo a aula aí pela primeira vez, ou você que já acompanha as nossas aulas, deixa o like aí no nosso canal, se inscreve. É de grande importância para o nosso trabalho seguir adiante aí, para chegar a mais pessoas aí que queira contato com Excel. E com essas aulas aqui que está sendo muito importante para muito pessoal aí que tem entrado em contato comigo, né? Gostado aí do trabalho, agradeço vocês, tá, pessoal? Mas se você ainda não se inscreveu ou caiu de paraquedas, aproveita, deixa a sua inscrição, deixa seu like aí no nosso canal, que é muito importante, tá? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, por mais que essa planilha pareça muito avançada ou um pouco diferente aí de planilhas convencionais, né? Ela não é uma planilha do nível avançado, eu não posso classificar como nível avançado, nem intermediário, nem básico, tá? O que eu posso dizer é que ela é uma planilha personalizada, tá? E uma planilha personalizada, ela não necessariamente tem um nível de complexidade máximo, né? Porém, a funcionalidade dela também não é básica se você for considerar a montagem e o conteúdo dela. Porém, o conteúdo em relação às fórmulas não é nada diferente do que a gente já explorou, já viu aqui, né? Então, a gente vai montar aqui um passo a passo dela, aproveitar, mexer bastante com as fórmulas subtotais, que foi as fórmulas que a gente fez no nosso último vídeo de autofiltro, né? Então, os vídeos anteriores, o último vídeo ou todas as aulas disponíveis eu deixo sempre na descrição para você estar acessando e poder estar assistindo aí para acompanhar o nosso curso aí, ok, pessoal? É, Então, como eu disse, né, essa planilha é uma planilha personalizada, né? Você repara que esse clique que eu estou fazendo, eu não estou fazendo com células, eu estou fazendo com caixa de texto, né? E por sua vez a caixa de texto ela traz o endereçamento de células, tá? A gente monta células com fórmulas separadamente, né? Oculta esse painel de fórmulas e através da caixa de texto a gente traz a personalização e da leitura da fórmula, né? Porém, a funcionalidade dela ela tem objetivo, né? Ela não é simplesmente personalizada no sentido de layout ou de perfumaria ou de enfeitamento, como você queira chamar, né? Mas ela tem princípios, vamos dizer assim, úteis, né? Onde eu tenho um painel de média de totais e tenho colunas criadas com valores inflacionários, reajustes, né? No qual simultaneamente, quando eu faço filtros aqui, por exemplo, na unidade de medida básica, né? Se eu filtrar quilos, o procedimento filtra quilos para mim e ele faz um procedimento aqui de subtotal, né? Repare que os valores mudaram, né? Ele vai fazer os subtotais em cima das colunas, as setas estão indicando, né, para cada situação de cálculo, né? E também tem aqui a contagem de seleção, o preço de maior reajuste, menor reajuste, que a gente vai trabalhar também e vai ver na sequência dessas aulas, tá? Só para salientar, pessoal, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. Eu já gravei dois vídeos que deram 1 hora e meia de duração e acabou dando um erro nos dois, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que quebrar essa aula em duas partes, tá? Então, a parte número um, o objetivo dela é a gente montar essa estrutura aqui, tá? Com essa formatação aqui, montar as fórmulas aqui, e depois a gente vai montar um painelzinho de fórmulas aqui e deixar para a última parte dessa aula montar esses painéis aqui de valores, tá? Onde a gente vai aprender as caixas de texto e tal e trazer as fórmulas a partir daqui, tá, pessoal? Então é o seguinte, vamos seguir aqui. A gente vai criar então uma situação do zero, tá?
A gente vai, eu vou estar utilizando a minha planilha aqui que eu estava utilizando nos últimos dias, né, de lista de supermercado. Porém, a gente vai, eu vou fazer aqui, mas se você não tem a planilha, se você quiser trabalhar a partir desses dados, dessa planilha, você pode estar solicitando para mim aí, deixando nos comentários desse vídeo, tá? Aqui mesmo no YouTube, ou na nossa descrição aí do vídeo tem o nosso e-mail, né? Você pode estar passando um e-mail para mim e eu forneço com o maior prazer essa planilha para você aqui de forma gratuita. Só fazer a solicitação aí para mim que eu envio, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai fazer o passo a passo, vamos fazer do zero, tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou copiar somente esse range de dados aqui, né? Que são os meus dados principais de código, categoria, produto, quantidade e preço unitário. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou abrir uma nova planilha, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, tá, pessoal? Eu vou começar nesse sentido aqui, tá? Fazendo a colagem aqui para vocês já entenderem o procedimento que a gente vai fazer aqui daqui para frente, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, é o seguinte, tem essas 5 colunas aqui que não tinha, né, nas nossas planilhas quando a gente estava fazendo algumas aulas com essa planilha aqui, né? E essa aqui a gente vai criar do zero aqui e vai fazer as fórmulas abertas, tá? As fórmulas não vai fugir nada do que a gente aprendeu até agora, tá? Só que antes de eu pensar em fórmulas, antes de pensar também depois nas caixas de texto aqui nesses painéis, tá? Eu já tenho que começar a pensar na estrutura, tá? Então eu vou montar a minha estrutura aqui baseada como está nessa planilha aqui, ou seja, eu tenho 7 linhas acima das colunas de informação, tá? Da linha número 8 eu tenho a coluna de informação e para cima dela eu tenho 7 linhas, no qual eu já vou ajustar aqui para mim essas 7 linhas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o cursor do mouse, né? A gente tem aulas sobre inserir e excluir linhas, né? Tudo que a gente vai fazendo aqui, a gente vai fazendo com um pouco mais de pressa, pessoal, porque a gente já tem muitas aulas que a gente já viu, conceitos e essas aulas eu sempre deixo disponível, né? Tá no nosso portfólio de cursos. Se você tiver dúvida, você volta, tá? Então eu vou selecionar aqui, vou apertar o Ctrl do meu teclado e 7 vezes o mais, tá? Ou seja, Ctrl mais 7 vezes para criar 7 linhas, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl mais, né? Criei 7 linhas acima do nível da linha 8, tá? Para a gente poder montar aqui depois os nossos painéis de valores, tá? Eu vou só alargar um pouquinho mais a estrutura aqui da altura, né, na verdade, da linha número 1, tá? Alargar um pouquinho mais aqui, tá? Aqui eu já vou tirar as linhas de grade, tá? Já vou desfazer das linhas de grade para ficar uma formatação mais bacana, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai começar agora a gravar essas colunas aqui, tá? Para essas colunas eu criei mais 5 situações, né? Então a gente vai selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e vamos até o range do final aqui, que é a linha número 28, tá? Então selecionei aqui, botão direito do mouse, formatar células, vamos em borda, tá? Eu vou selecionar a linha dupla aqui, tá ok? Vou colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, no meio e também na vertical e na horizontal, tá? Vou preencher todo o campo com linha dupla e vou dar OK, tá? Então, minha estrutura de grade, ela já está ficando quase parecida com a planilha original aqui. Montei uma estrutura de grade com linha dupla, tá? Agora, pessoal, eu vou seguir as cores aqui mais ou menos como a gente formatou na planilha que a gente está copiando, tá? Então eu vou vir aqui, mais algumas dicas aí de formatação, né? Clico no meu balde de tinta, coloco a letra azul aqui, tá? Mas aí na casa de vocês podem tá fazendo aí a formatação do jeito que vocês quiserem, tá? Eu estou seguindo aqui mais ou menos a formatação que está na outra planilha lá, tá? Aqui vai ser a formatação na cor vermelha, fundo branco. Lembrando que
fundo escuro, né? O ideal é que esteja uma letra clara, né? Para você enxergar o nível de informação, né? Aqui vou usar esse laranja, vou usar uma letra preta aqui, né? E aqui eu vou fazer algo diferente, que talvez eu não tenha mostrado em formatação, que é selecionar o range inteiro, formatar células. Vou aqui na aba preenchimento, efeitos de preenchimento, tá? Aí eu tenho a opção duas cores para dar um gradiente. Eu vou escolher um azul aqui e um azul um pouco mais claro aqui, tá? Aí eu vou apertar esse sombreamento do canto, tá? Pode ser do canto, do centro, na diagonal. Eu vou escolher esse do canto e vou dar um OK, tá? Aí repara que ele faz um gradientezinho aqui, né? Algo mais bonitinho aqui para a gente estar apresentando aqui. Mas as cores, pessoal, vai de acordo com o teu negócio, né? Vai de acordo com a tua formatação, com a forma que você precisa entregar, às vezes, na tua empresa, né? A dica de gestão que a gente dá é sempre segue os conceitos, as cores da empresa, né? Não é ideal que você monte uma planilha com cores ou que lembre uma concorrência e tal. O ideal é que você faça sempre de acordo com a empresa ou com a formatação da tua empresa, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma situação no qual a linha de grade, né, ou as bordas duplas, elas estão na cor branca, tá? E aqui ainda está na cor preta. Então o que eu sugiro? Sugiro selecionar só o campo que eu preciso, né? Vou com o botão direito de novo, formatar células e vou aqui em borda, tá? Aqui a gente tem um problema, tá? Eu quero pintar de branco. Eu vou selecionar a cor branca, tá? A hora que eu seleciono branco, repare que antes de eu selecionar, né, eu tenho os estilos de linhas para jogar nas linhas de grade, tá? Mas quando eu seleciono a cor branca, não sei se por uma falha de desenvolvimento do Excel, dos operadores e tal, quando você seleciona a cor branca, ele desaparece aqui, ele padroniza na cor que eu seleciono e desaparece aqui e perde a minha visibilidade. Deveria pelo menos ter um sombreado aqui para eu poder enxergar a linha aqui, a linha que eu estou mexendo, mas no branco ele desaparece conforme a cor, tá? Mas aí eu certifico, né, que o meu cursor está clicado nessa última posição, que é a linha dupla, que é essa aqui, certo? E aí, mesmo com a cor branca selecionada, eu tenho que ir clicando em cada linha aqui e ele vai sumindo. Agora, não é que ele está sumindo, é porque ele está pintando toda a linha dupla na cor branca, tá? Então, eu tenho que ir com calma, clicando em cada uma, né, nos quatro cantos, dou OK, e aí ele aparece as linhas de novo. Geralmente, às vezes acontece de clicar errado, ele traçar uma linha no meio aqui entre as células, aí você teria que voltar, fazer um processo de mudar de cor lá, tal. Então, a dica é para sempre que você errar aí com a situação aí, você fazer dessa forma, né? E linha branca às vezes você tem esse problema aí, tá? Aqui eu vou dar o título para as colunas, né? Para as nossas novas colunas, tá? Eu posso dar o título que eu quiser, ou a planilha que você está trabalhando, você dá o título aí que você achar mais conveniente, né? Mas eu já tenho uma base pronta aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou rangear aqui com o Ctrl C, tá? Se eu já tenho o mesmo formato aqui, eu vou simplesmente dar um colar especial valores, tá? Lembre-se que a aula de colar especial, a gente tem aulas específicas para isso também, se tiver dúvida você volte nessas aulas. Vou quebrar meu texto, vou alinhar a esquerda aqui, um pouquinho para cima, tá? Vou só aumentar um pouquinho a altura da linha aqui, para ele posicionar melhor, beleza? Vou alinhar no meio aqui novamente, dar um Ctrl N, ok? E aí está pronta aí a minha descrição aí que eu busquei de uma forma mais rápida lá na minha situação de células, tá? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, feita então a formatação quase no mesmo nível da nossa planilha que a gente está copiando, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou começar a trabalhar com as fórmulas, tá? A gente vai preencher as fórmulas aqui, depois nós vamos fazer a inserção aqui de um painel de fórmulas, tá? Para depois, na parte número 2 final, a gente montar o nosso painel de valores aqui, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte. O valor total origem, para esse conceito aqui de montagem, tá? É nada mais nada menos que a quantidade vezes o valor unitário.
tá? Então a gente vai fazer a fórmula multi, né? Ou simplesmente uma célula vezes a outra, né? Mas o multi vezes o preço unitário, os cachorros começaram a latir, o coral dos nossos cães aqui de casa, né? A gente já falou sobre isso nas aulas. Mas está aqui, o multi E9 vezes F9, quantidade vezes valor unitário, tá? Imediatamente eu vou transformar para o formato de número de contabilização, vou dar um negrito aqui e vou clicar duas vezes na cruzinha para ele fazer o meu range aqui de cópia, tá, da fórmula. Então ficou uma fórmula simples no qual se eu alterar a quantidade aqui, ele altera também, né, junto com a minha situação aqui de fórmula, né? Altera tranquilamente e aí beleza, toda a fórmula que eu fizer aqui também ele vai alterar, tá? Aqui pessoal é o seguinte, esse percentual inflacionário é como se fosse um cadastro agora que eu vou fazer, tá? Eu já tenho pronto aqui, eu simplesmente poderia dar um Ctrl C ou buscar uma igualdade de célula aqui, né? Se eu der um igual aqui e buscar o range da célula aqui, ele vai fazer a leitura do H9 na aba lista prática 2, né? E iria trazer o mesmo valor aqui para mim, tá? Porém, pessoal, eu recomendo o seguinte, digamos que você está fazendo a planilha e essa aba aqui seja uma aba de cadastro, né? Ou seja, a aba não, né? A coluna seja uma coluna de cadastro, no qual você precisa cadastrar o número, ou seja, o percentual, para poder depois calcular todos os valores aqui, tá? Então, se aqui é percentual, eu recomendo o seguinte, eu recomendo você selecionar toda a célula, tá? Já apertar o formato de estilo de porcentagem, tá? E aí a gente vai digitando na mão, né? Ou melhor, se você realmente precisa digitar na mão, você vai digitando aí os valores, né? Toda a situação aí de valores, tá? Mas, mas pode acontecer o caso também de o meu formato de célula ele está formatado geral, tá? Ou seja, formatado sem o estilo de porcentagem e você esquecer de fazer essa ação que eu acabei de mostrar, que é a mais simples, né? Você simplesmente pode pegar aqui e começar a digitar na mão. Então, por exemplo, se eu quero 12% aqui, eu digito 12, aqui 11,58. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou digitando aqui, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer aqui, tá? Vou digitar algumas situações aqui, só para vocês entendendo o que ele vai fazer aqui depois, tá? Vamos digitar aqui 12,05, 15,08, tá? 12,62, 11,56, 9,67, 8,50, 9, 10, 10, 11, 12,58, 12,14 e 9, 9. Então eu digitei todo o cadastro aqui, tá? Aí simplesmente eu posso vir aqui rangear e apertar o formato de porcentagem. Só que aí o que acontece? Como ele pegou o número cheio da formatação de célula original de geral, ele multiplicou esse valor por 100, tá? Então por isso que eu teria que vir e selecionar toda a coluna e já apertar o percentual e ir digitando na mão, né? Ou se eu esquecer, acaba acontecendo dessa maneira aqui. Para solucionar de uma forma mais rápida, né, de uma forma que eu não perca muito tempo, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir numa célula qualquer aqui, em branco, digitar o número 100, com o formato normal, né, geral de número, tá? E aí vai cair aquele conceitinho que a gente ensinou na aula de colar especial, né? Eu posso dar um Ctrl C em cima desse valor, tá? Selecionar todo o range de valores aqui com percentuais muito alto, né? Entro no colar especial, tá? E aí eu tenho aquela operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Se o meu valor percentual está muito alto, ele está muito cheio, ou seja, eu quero dividir então ele por 100. Se ele multiplicou por 100 na transformação, eu quero agora dividir por 100. Então eu vou selecionar o campo divisão, né? O item, a opção divisão e vou dar um OK. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai fracionar o meu número, né? Ou seja, ele pegou todo esse cara aqui e fez automático dividindo por 100.
Porém, a minha formatação ela bagunçou um pouquinho, tá? Então, o que eu faço aqui com formatação agora? Em cima desse campo aqui que já está formatado do jeito que eu quero, né, com a mesma cor, eu dou um Ctrl C nele, né, rangeio toda a minha célula, né, vou novamente no colar especial, formatos e dou um OK, tá? Mesmo assim, ainda manteve os formatos e manteve o número fracionado. Aí simplesmente basta eu vir aqui e jogar o estilo de porcentagem. Vou jogar até duas casas decimais, depois da vírgula. Ele ajustar aí o meu preço fracionado aí, o meu preço já transformado em percentual, tá pessoal? Bom, seguindo aqui sem perder muito tempo, o valor percentual inflacionário é nada mais nada menos que o valor total origem, o meu valor total que eu tenho no momento, tá? Vezes o meu percentual, tá? Que aí esse é o cálculo que a gente vai deduzir agora o reajuste, né? Então, poderia usar a fórmula multi aqui, mas eu estou usando simplesmente G9, né? Pegando o valor total origem multiplicado pelo percentual que eu cadastrei, tá? Eu vou vir aqui na cruzinha, vou arrastar para baixo também, ele vai fazer toda a fórmula, né? Onde eu tenho um valor aqui agora de R$ 27,32 que aumentou, a gente vai mostrar isso aqui depois no painel de valores, tá? E aí agora sim a minha coluna J é uma coluna importante, porque é a coluna que vai me mostrar um novo valor reajustado, ou seja, se eu tenho uma origem, né? Eu quero agora transformar essa origem com o valor inflacionário que eu achei aqui na coluna I, né? Então aqui a fórmula não tem fórmula muito, não é complexo, é só o raciocínio da conta, né? É igual o valor total origem mais o valor inflacionário, tá? Então esse aqui é o meu novo valor. O meu novo valor de arroz, que custava R$ 26,00, sofreu uma inflação de 12%, foi para R$ 3,12 de aumento, passou a custar R$ 29,12. Obviamente, sendo 4 pacotes de 6,50 unitário. O unitário é aleatório, tá, pessoal? Não peguei de mercado, não, nem sei se esses preços aqui estão alinhados aí com o mercado. É só para a gente preencher o exemplo, tá? Vou clicar a cruzinha para ele fazer o processo até lá embaixo, ok, tá? Aqui no percentual representação, pessoal, é aquela fórmula que a gente já explicou sobre a trava de célula, né? Mas naquela ocasião a gente tinha totalizado aqui embaixo e nesse momento nessa planilha aqui eu não vou totalizar por baixo, eu vou totalizar do lado aqui e nem vai ser o total, vai ser o subtotal, né? Para depois a gente montar o nosso painel de valores aqui, tá? Então eu vou dar um igual aqui na fórmula de representação, tá? Vou pegar a minha célula J9, porque é o valor que eu quero mostrar, e vou dividir ela pela soma. Soma do quê? A soma do mesmo cara aqui de intervalo de valor de reajuste, ou seja, de J9 a J28. Se eu quero a representação percentual para cada célula, para cada produto, eu tenho que partir de um pressuposto de um total, ou seja, é o meu número, né? A minha célula o meu valor unitário, ou seja, o meu valor reajustado para cada linha, dividido pelo total. Só que essa soma, ela tem que ser o quê, pessoal? Ela tem que ser travada. Por quê? Porque eu estou querendo um intervalo de uma soma, né? Então eu tenho que travar o meu Excel do J9 até o J28. A gente reforçou muito essa questão da trava das células nas aulas anteriores. E agora aqui eu vou travar. Vocês lembram como trava? É simplesmente colocar o cursor entre a letra da coluna, o número da linha, né? O cursor no meio deles e apertar o F4. No meu teclado aqui eu não posso apertar o F4, porque senão eu paro o meu vídeo, tá? Mas na casa de vocês, só posicionar no meio, apertar o F4 e vai dar o cifrão, tá? Imediatamente aqui ele vai me dar o valor, eu já posso transformar ele em percentual, tá? E aí eu vou negritar ele aqui e também vou arrastar para baixo, tá? Então repare que nessa primeira situação a minha soma tem que dar 100% obrigatoriamente, né? Porque ainda não fiz nenhum filtro, né? Não fiz nenhuma ação de filtro selecionado. Então o valor tem que ser 100% representado do jeito que eu montei aqui, tá ok, pessoal?
Vamos salvar aqui a nossa base, né, para a gente não perder nada do que a gente está fazendo, tá? Bom, aqui então a gente conseguiu montar nessa parte a questão da formatação dos dados, né? As fórmulas que vão alimentar agora o nosso painel que a gente vai alimentar, tá? E vamos agora fazer aqui um painel agora de valores, ou melhor, um painel de fórmulas, tá? É aqui que a gente vai trabalhar as fórmulas, tá? De forma oculta, para depois a gente na parte 2 cair de não sei no que, mas a gente fazer aqui o nosso painel de valores, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente já estamos com 25 minutos de vídeo, tá? Para encerrar a parte 1 desse vídeo, a gente vai criar também uma mesma situação aqui do lado, tá? Para te mostrar o conceito agora desse painel de fórmulas, tá? Bom, aqui é o seguinte, repare, pessoal, que toda situação aqui, ela tem uma descrição, tá? E aqui tem um resultado. Esse resultado são valores. Com exceção da fórmula agora, que é a fórmula de data, tá? Para cada situação eu tenho uma descrição e um resultado de fórmula, tá? Agora, por que eu criei separado aqui? Porque eu quero separar esse painel de fórmulas do painel de valores, tá? Se eu estou falando de uma planilha personalizada, então eu não quero trazer esse negócio muito feio aqui, né? Esse monte de resultado para cá. Eu quero simplesmente otimizar nesse painel de valores aqui, tá? Então eu estou separando, tá, esse painel de fórmulas para depois trazer a leitura para cá, tá? E repare que cada descrição, eu estou fazendo a descrição, né, de cada situação que eu inventei aqui para trazer o resultado, ou seja, média e totais, né? E média e totais do que? De valor total origem, de percentual inflacionário, de valor percentual inflacionário, reajuste e percentual de representação. Ainda tenho diferença de reajuste versus origem, né? Que é o valor total origem sobre o quanto que o reajuste, em quantos por cento o reajuste aumenta acerca do valor origem, a diferença desse valor, né? Quanto que deu de reajuste menos a situação de fórmula, tá? Só um minutinho aqui que o meu mouse caiu, pessoal. Voltou agora, beleza? Então eu tenho outras situações, além de situações de contagem de valores, né? O maior preço de reajuste e o menor preço de reajuste que a gente também vai transformar aqui em fórmulas, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer de um jeito mais rápido, mas na tua casa, se você quiser, você pode digitar, tá? Eu vou dar um Ctrl C nessa base aqui, tá? Vou vir aqui na minha coluna N mesmo e vou dar um colar especial, formatos e valores, tá? Ou seja, repare que para cada descrição aqui, eu joguei a descrição das colunas que eu criei. Então, total valor origem, total do percentual inflacionário, total do valor inflacionário, né? Total do valor com reajuste, total de representação. A média também repete as mesmas 5 colunas aí que eu criei na situação, tá? Aqui na coluna O, eu vou simplesmente selecionar ela, vou dar uma borda aqui, para preencher aqui. Aqui eu vou preencher com as fórmulas, tá, pessoal? E agora a gente vai começar a fazer as fórmulas aqui, para encerrar essa parte 1 do vídeo, e na parte 2 a gente vai cair nos conceitos aqui da criação dos painéis de valores, tá? De forma personalizada, tá ok, pessoal? Bom, aqui então a gente está na nossa planilha que a gente está criando, tá? Vou começar a fazer as fórmulas. As fórmulas a gente vai usar a fórmula de subtotal, porque a intenção da planilha personalizada é eu trabalhar com filtros, né? Por isso que a gente trabalhou com bastante aulas de filtros nas últimas aulas aí, desvendando cenários, né? Analisando cenários para a gente fazer funcionar agora a nossa personalização aqui, tá? O valor total de origem, pessoal, eu vou começar aqui com a fórmula subtotal, que a gente falou bastante na última aula. Lembra que na última aula a gente falou que tinha os códigos aqui, eu vou bem rápido aqui para a gente seguir o curso, tá?
Se eu estou lidando com o total, eu estou falando de adição, ou eu estou falando de subtotal ou de soma, tá? Então eu vou obrigatoriamente usar o código 9, que é o código da soma. A gente falou sobre esse código, né, na última aula, ok? E aí no subtotal de origem, eu vou buscar um intervalo, nada mais nada menos que é da coluna G, que é o meu valor total de origem. Então eu vou adequar a minha fórmula na descrição que eu estou mexendo, tá, pessoal? Então trouxe aqui, né? Ele já trouxe aqui para mim o valor de R$ 253,05, que é a soma desse valor total origem, tá? Aqui eu já vou transformar para o formato de número de contabilização, que é reais, que a gente vai trazer aqui no painel, e já vai trazer dessa forma, tá? O total percentual inflacionário é simplesmente continuar a fórmula, pessoal. Eu vou digitar também a 9, só que agora eu vou pegar a coluna H. Então vai do H9 até o H28, tá? E aí ele trouxe aqui para mim a soma, né, do percentual inflacionário. Se eu transformar em estilo de porcentagem, é 207%, mas não significa que o meu valor vai aumentar em 207% acerca desse valor. Significa que os caras que eu cadastrei, né, ou seja, todo o range que a gente cadastrou aqui de percentual deu 207%, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para valor total inflacionário, agora é o valor aberto, né? O quanto que deu da linha, né? Vou pegar agora a I9 e a I28, fecho a fórmula com o código 9 de soma, dou OK, e ele vai aumentar a minha base em R$ 27,32, tá? Para reajuste também a mesma coisa, tá? Agora vai mostrar o valor da coluna J, tá? Onde ele vai aumentar, onde ele vai passar a ser uma lista de R$ 280,37, que na origem custava R$ 253,05. Em algumas fórmulas aqui embaixo a gente vai fazer a dedução percentual desse valor, tá? E finalmente o valor total de representação percentual, tá? Vou pegar a coluna K. Repare que cada elemento que eu estou fazendo aqui de intervalo está se repetindo em intervalo igual, simplesmente está mudando a coluna, né? Porque eu estou trabalhando com 5 colunas, né? Da coluna G à coluna K, tá? Aqui também o total percentual representativo é em forma de percentual, ele vai ter que dar 100%, né? Obrigatoriamente, ok, pessoal? Vamos ver nosso vídeo, está com 33 minutos quase. Vamos seguir aqui agora com as fórmulas de média, tá? Bom, pessoal, as fórmulas de média é o seguinte, eu vou repetir a mesma situação da fórmula subtotal, vai ser os mesmos intervalos, tá? As mesmas colunas, porém a gente só vai alterar o código. Se a gente utilizou o código 9 para soma, agora a gente vai desvendar qual é o código para média, tá? Só que antes de fazer isso, vocês podem fazer isso na sua casa. Cada intervalo que eu vou mexer aqui, agora eu vou travar, tá? Eu vou colocar o F4 em cima, entre a letra da coluna e o número da linha, tá? Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Aqui eu tenho que fazer na mão, porque o F4 ele para meu vídeo, tá? Vou fazer uma situação para cada um aqui. Vamos jogando aqui tranquilamente, o sinal de cifrão para fazer, tá? E você já vai entender aí o porquê que eu estou fazendo essa ação e vai ficar bem claro aí para vocês, né? Como se ganha tempo nessa operação, tá? Então aqui beleza, pessoal. Eu não alterei as fórmulas, né? Simplesmente travei os intervalos de célula. E aí, quando eu fiz isso, imediatamente eu vou selecionar as células de fórmulas, vou dar um Ctrl C, tá? Vou clicar na primeira célula de média aqui, né? Repare que ele vai ter o mesmo número, a mesma contagem de 5 valores de colunas, né? Embora aqui é total, aqui é média, tá? Eu vou dar um colar especial fórmulas, tá? Vou trazer os formatos também, tá? Os formatos vão ser o mesmo, colar especial formatos, tá? Deixa eu só alinhar para a direita aqui para a gente
denominar um pouquinho melhor, beleza. Aqui é o seguinte, pessoal, aí eu trouxe agora aqui as fórmulas para média, mas aí você deve estar se perguntando, mas o que alterou aqui, sendo que aqui você quer o total, o subtotal, e aqui você quer a média. Aqui não alterou nada, ok, não alterou, por quê? Porque aí está o segredo da fórmula subtotal. Se eu usei, então, o código 9 para fazer a soma, tá? Se eu quero a média, qual vai ser o código aí que está aparecendo aí no visor? Obviamente, muito bem, pessoal. O código 1. O código 1 é o que? Ele faz a média, tá, pessoal? Se eu usei o 9 para soma, o meu código 1 vai ser o código da média, tá? E aí, então, está o objetivo que eu ganhei tempo de colar todas essas fórmulas aqui. Por quê? Se eu estou utilizando com as mesmas colunas, o mesmo intervalo, né? Os intervalos são iguais, eu estou repetindo o intervalo, porque o intervalo não vai mudar, tá? A única coisa que vai mudar aqui é o meu código, ou seja, eu vou alterar o código 9 para o código 1 para todas as fórmulas aqui de média, tá? Então, altero só de 9 para 1 e a minha fórmula já vai ficar aí bonitinha, feitinha, sem nenhum problema, tá? Repare que ele já fez aqui, né, a situação da média, ficou a mesma forma, a única coisa que mudou foi o código do subtotal, de 9 para 1, tá? Seguindo o jogo aqui, pessoal, para a gente terminar aqui nosso preenchimento de fórmulas para cair na parte número 2 do painel de valores, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer a diferença de origem pelo reajuste, tá? Agora aqui eu vou representar em valor, tá? Eu vou fazer simplesmente uma fórmula igual, o resultado de total valor com reajuste, tá? Menos o valor total origem, tá? R$ 27,32 foi o valor que aumentou aí na minha base. Aqui eu vou pular, porque a minha fórmula agora de data ela está aqui, tá? Ela já até saiu aqui, mas depois a gente coloca ela de novo. E aqui a gente tem três situações legais agora para explorar na fórmula subtotal que vai mudar os códigos, tá? Esses códigos que a gente acabou de ver aí, de 9, de 1 e tal. Contagem e seleção de valores, pessoal, eu também vou usar uma fórmula subtotal. E aí é o seguinte, agora não vai ser soma, agora não vai ser média. O que vai ser? Vai ser o código número 3, conte valores. Por que é o conte valores? Porque eu vou contar, né, quantos valores eu vou selecionar na ação de filtros ou na ação completa que eu fizer. E aqui não necessariamente eu preciso pegar alguma célula de valores. Eu posso simplesmente vir na célula A aqui, de A9 a A28, que é a minha célula de códigos, né? E ela se repete para a mesma situação dos outros dados, né? Então é importante você sempre averiguar que não vai haver buracos aqui no meio, né, dessa situação, senão ele não vai contar corretamente, tá? E aí eu fecho a minha fórmula de código 3 de conte valores. Aí vocês vão perceber o legal da história é que quando eu fizer a seleção de filtros, ele vai diminuir esse valor porque ele vai contar exatamente o subtotal, né? Por isso que é importante a fórmula subtotal, ele contar quanto que eu tenho no filtro, tá? O preço com reajuste, que seria o preço do item com maior valor, né, já reajustado, também eu vou usar a fórmula subtotal, tá? Só que agora eu não vou usar a média, não vou usar a soma e não vou usar a conta de valores. Eu vou usar o quê? O código número 4, que é o máximo. O máximo seria o quê? É você pegar um range de valores, um intervalo, e dizer para o Excel o seguinte, me traga qual é o maior item, ou seja, o máximo, né, o valor máximo desse filtro ou desse range que você selecionou. Então eu vou colocar o código número 4, tá? Vou dar um ponto e vírgula, e aqui sim eu tenho que selecionar a célula correta, que é a célula J. É a que me interessa aqui com o preço já reajustado, ou seja, o preço novo que eu vou seguir da minha tabela, tá? Então ficou de J9 a J28, fechei o parênteses com a fórmula e ele vai me trazer aqui que R$ 58,54, vamos ver aqui, é essa linha aqui, vamos ver qual item, é o vinho,
o vinho, justamente o vinho que a gente gosta muito, foi o que mais aumentou aí no nosso preço de tabela, tá? Estamos com quase 40 minutos de vídeo, está correndo. Preço com reajuste menor item, ou seja, qual é o item que menos afetou na minha tabela, o cara que menos custa na minha tabela, tá? Ou repetir a fórmula de subtotal. Agora eu vou usar qual código? Se eu usei o 4 para máximo, obviamente que eu vou usar o contrário, o anterior dele, né, que é o mínimo, código 5, tá? Vou usar o código 5 mínimo, tá? A célula de intervalo é a mesma J, J9 a J28, vou fechar a fórmula e vou transformar aqui para reais. Ele diz que 98 centavos aqui na minha tabela é o valor que menos afetou. Esse 98 centavos é a minha batata, não necessariamente a minha batata, tá? Mas a batata da tabela aqui, tá? Então, é uma visão legal aí, né? A gente não está trabalhando ainda com aquelas fórmulas de raciocínio para trazer os textos, né? Que dava para trazer o texto da batata, do vinho aqui e tal. Mas a gente está trabalhando já um prognóstico aí de como que vai ser o avanço das nossas aulas, tá? Aqui, pessoal, esse também é uma fórmula bem legal para a gente fechar a parte 1 nesse vídeo, dar um stop no vídeo e rezar a Deus para que esse vídeo não dê problema. Fazer o percentual de reajuste versus origem, ou seja, eu quero saber em quantos por cento o meu reajuste de valor afetou nesse inflacionário aqui, tá? Então aqui é uma fórmula muito simples, pessoal, que eu vou pegar o igual, tá? Aqui eu vou ter que abrir um entre parênteses, né? Porque a gente tem uma situação aqui de transformar um valor, tá? Então eu vou pegar o meu valor de origem, que é menor, tá? Vou dividir por meu valor total com reajuste, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, se eu fechar a fórmula dessa maneira e transformar aqui em percentual, e der duas casas decimais, ele vai dizer o seguinte, ele vai me dar um resultado de 90,25%. Errado não tá, mas aqui a visão é o seguinte, eu quero o reajuste, né? Então não tem como, não tem condições de, se meu preço hoje custa 253,05 e foi para 280,37, ele não reajustou em 90%. Mas é porque o quê? Porque no Excel ele tem uma jogada aqui que eu tenho que diminuir o percentual, né? Então a minha dinâmica eu entro na fórmula, né? Na divisão desse percentual, faço menos 1, por quê? Porque o 1 ele é representado o decimal de 100, né? Então o 1 em porcentagem ele representa 100, tá? E aí eu fecho a minha fórmula do valor de origem dividido pelo reajuste menos 1, tá? Aí ele ajusta o meu valor para 9,75%. Porém, ele trouxe um sinal de negativo, tá vendo? Então, esse negativo aqui, ele negativou aqui o meu valor, tá? Para resolver essa situação, eu tenho duas maneiras. Ou eu entro na fórmula novamente, na barra de fórmulas, e multiplico vezes, após o parênteses, né? Vezes menos 1. Aí ele ajusta o meu valor, né? Para 9,75 positivo, que é o que eu quero representar, tá? Por quê? Porque ele entendeu a matemática, né? Se até aqui ele deu negativo, e eu multipliquei por menos 1, ele entendeu o seguinte, multiplicação, negativo com negativo, matemática dá positivo, tá? E aí ele trouxe positivo aqui, tá? Ou eu posso fazer aquela jogadinha do colar especial também, né? Eu posso digitar menos 1 numa célula qualquer aqui separada, dar o Ctrl C aqui, vir em colar especial, multiplicação, ok. Mas aí ele vai desfazer o meu formato, eu tenho que novamente fazer a transformação aqui da minha casinha de porcentagem em decimais aqui, tá, pessoal? Então são duas maneiras aí de você fazer a correção aí desses valores, tá ok, pessoal?
Bom, chegamos aqui no, então a quase 45 minutos de vídeo, tá? Essa é a parte número 1 do vídeo. Eu infelizmente gostaria de tocar aqui num vídeo só, mas eu já fiz isso duas vezes e não deu certo, tá? Eu vou estar encerrando então esse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente fez a formatação aqui das novas colunas, né? Das fórmulas. Aprendemos a fazer um painel de fórmulas no qual a gente agora vai usar ele para representar aqui e fazer as criações das caixas de texto, tá? E aí na parte número 2 a gente vai cair firme nessa situação aqui. Aqui agora na parte 2 a gente trabalha todo esse contexto de painel de fórmulas, ou melhor, painel de valores, para trazer em cima das fórmulas que a gente criou e para fazer essa representação aqui personalizada, tá ok, pessoal? Então vou encerrar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo, parte número 2. Tamo junto, pessoal. Valeu!